Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Salvador 360. Aqui quem fala é Gabriela Moraes e eu quem vou guiar vocês pelo episódio de hoje. O entrevistado é um jovem estudante de 18 anos chamado Vincenzo, a qual mora na Paralela há mais de 12 anos. A Paralela, na verdade, tem o seu nome de Avenida Luiz Viana, porém ficou mais conhecida por Avenida Paralela. Ela foi construída no contexto das intervenções urbanas viárias da década de 1970 em Salvador, em alternativa à Estrada Velha do aeroporto. Com isso, um novo caminho foi aberto aos bairros e praias mais ao norte da cidade, como Pituaçu e Itapuã. E dessa forma, novos bairros surgiram ao entorno, e se consolidaram, como Mossurunga, Bairro da Paz, Patamares, Embuí, Pituaçu e Sussuarana, além de vários outros bairros. E não foram só os novos bairros, A Avenida Luiz Viana, implantada em 1974, contribuiu para uma mudança na estrutura da cidade, criando outro núcleo urbano além do centro tradicional, ao passo que na mesma década foram construídas avenidas Vale, no caso a Vale do Bonocô, Contorno, Suburbana, o Cabe, o Porto de Camaçari, entre várias outras regiões. Hoje, a região conta com a participação da Unijorge na campanha de vacinação contra a Covid-19, com a primeira, segunda e terceira dose, sendo de suma importância no processo de imunização não só de seus moradores, como de toda a população de Salvador, visto que é um ponto fixo de vacinação da capital. A primeira pergunta é se você observou mudanças significativas no dia a dia da população no seu bairro, se sim, quais, e se não, como é que você acha que isso afetou a vivência dessas pessoas? Sim, eu percebi que na paralela as medidas de restrição, elas foram seguidas rigorosamente. É, Muitos mercados que ficam à beira da avenida, eles foram fechados, alguns, e muitos deles tinham um controle muito rigoroso de quantas pessoas estavam no estabelecimento e todo o controle com os protocolos de isolamento. A segunda pergunta é se as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde elas foram respeitadas. Sim, no bairro onde eu moro, as pessoas respeitaram os protocolos de distanciamento, também aferindo a temperatura e sobre a circulação de pessoas em áreas comuns, em condomínios e até mesmo circulação pelo bairro. Eu acho que as pessoas conseguiram respeitar e levar bem a sério no período da pandemia. A terceira pergunta é sobre hoje. Como é que você configura a realidade da sua região? Houve alguma modificação? As pessoas continuam seguindo o que está sendo proposto da mesma forma, com o mesmo rigor? Não, acredito que muitas pessoas relaxaram com a alteração das medidas de segurança e de protocolo da pandemia. Então, nem todas elas respeitam e não praticam no dia a dia. Assim como a aglomeração de pessoas, a falta do uso de máscaras, eu tenho percebido bastante pela região. A quarta pergunta é se você percebeu alguma diferença quanto ao comportamento entre as diferentes idades. Sim, principalmente entre os jovens e adolescentes. Eles começaram a aglomerar muito cedo, antes mesmo do relaxamento das medidas e protocolos no combate da pandemia. Porém, os idosos, as pessoas de terceira idade, eles respeitaram bastante os protocolos e até mesmo levaram adiante, muito mais do que os jovens. A quinta pergunta é quais impactos você acredita ou percebeu que trouxe para o seu bairro quanto às atividades econômicas, ali no dia a dia mesmo, mais da parte comercial? Pequenos comércios ao redor do meu condomínio fecharam, alguns hortifrutis, barbearias, pela falta de clientes, por conta da baixa circulação de pessoas, devido às medidas de restrições. Tanto logo no início da pandemia até mais ou menos no mês de agosto, os mercadinhos e os hortifrutis sofreram bastante com essa diminuição da circulação das pessoas. E para finalizar, a última pergunta é: em sua perspectiva, as consequências sofridas pela população são resquícios de negligência da sociedade ou do governo? A negligência não veio somente da sociedade, de algumas pessoas que insistiram em descumprir as medidas de proteção. Eu acho que vai muito além, até mesmo ao governo, que incentivou ao não uso e ao descumprimento do uso de máscaras. E também a vacinação tardia. Nós sabemos que a vacinação ela foi oferecida com um prazo muito mais curto, porém o governo rejeitou essas medidas e rejeitou essa proposta, fazendo com que as pessoas se vacinassem com muito mais tempo, demorando muito mais. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio de Salvador 360. Espero que tenham gostado e fiquem de olho nos próximos episódios.